CREAPOD no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço que é dedicado aos universos da engenharia, da agronomia, das geociências e a você que está sempre aqui toda semana acompanhando o nosso CREAPOD. É muito importante que você deixe o seu comentário, diga o que você está achando dos programas, dê sugestões de temas que você gostaria de ver e ouvir por aqui. Isso é muito importante para a gente saber essa repercussão. E claro, o seu like no vídeo no YouTube, as 5 estrelinhas no Spotify, se inscrever no canal, assinar no Google Podcasts, no Amazon Music, no Apple Music, no Deezer. Você escuta a gente em todas as plataformas, onde quer que você esteja, o CREAPOD vai com você. O nosso assunto hoje é planejamento na Prefeitura de João Pessoa e também vamos falar sobre perícias e avaliações técnicas na engenharia. Hoje eu recebo o secretário de Planejamento do município, Ayrton Falcão, que também está como presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. É um prazer estar com você aqui. Estamos à disposição. Bom, a gente já começa falando de desafio, que a gente gosta, assim, de começar quente já. 3 anos e meio, né, nessa pasta de planejamento. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho até agora? Temos muitos desafios, Carla, de fato. Na titularidade eu estou há 3 meses. Já estava na Secretaria Executiva, desde o início da gestão, e nós vemos a CEPLAN como uma secretaria, digamos assim, guarda-chuva da Prefeitura. Ela tem uma interação muito forte, tanto com a população, quanto com as demais secretarias do município. Ou seja, a gente acaba fazendo um trabalho de planejamento global muito forte, né? E podendo conduzir, podendo orientar a gestão municipal para as políticas públicas que vão se desenrolando no decorrer dos desafios que a cidade vai apresentando para todos nós. Os desafios são muitos. Nós encontramos uma secretaria com pouquíssima fiscalização. Para você ter uma ideia, em 2021, quando entramos na CEPLAN, nós só tínhamos 3 fiscais para toda João Pessoa. E, curiosamente, dos 3 fiscais, 2 estavam em processo de aposentadoria. Nossa. Eles se aposentaram em 21, mas nós estamos reconstruindo esse processo, né? Tanto com procedimentos internos, como com o pessoal também. Hoje nós já temos 23 fiscais, ou seja, conseguimos recuperar, sempre de olho na responsabilidade fiscal, porque nós temos nossas limitações, mas a meta é atingir um número maior. Eu entendo que hoje a cidade precisa, se a gente atingir o número de 30, estamos próximos, creio que eles já atendem bem a cidade, com bons equipamentos, com veículos. Então, estamos desenvolvendo nesse caminho, né? Encontramos um desafio muito grande, que foi a atualização do plano diretor. Lá em 21 encontramos um processo em aberto, mas que ainda não tinha sido avançado. 2018, os 10 anos de plano diretor já tinham se vencido, então essa gestão encontrou o desafio, encaramos o desafio, aprofundamos o plano diretor, foram 203, 205, entre audiências, reuniões técnicas com a comunidade, audiências públicas, seminários, ou seja, foi um trabalho muito extenso, cerca de 1 ano e meio, desenvolvendo o plano diretor, né, para culminar na aprovação do plano diretor no início desse ano. E, em paralelo, que acabou tendo que ser criado, nós instituímos lá um setor que trabalha especificamente com a revisão das leis e diretrizes da parte de licenciamento, né, e ocupação do solo, de uso e ocupação do solo. Ou seja, continuamos trabalhando, existem muitas leis a serem revisadas. Quando você atualiza um plano diretor e uma lei de uso e ocupação do solo, automaticamente você tem respingos em outras leis. Então, acabam que elas precisam ser revitalizadas, atualizadas, para que a gente tenha uma composição plena e que seja saudável para a cidade. João Pessoa é uma cidade que cresce, né, muito rapidamente, houve uma expansão enorme nos últimos anos, isso é perceptível. Eu cheguei aqui, para quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, estou aqui, ninguém nunca percebeu o meu sotaque, mas eu estou aqui desde 2010, então a gente percebe
que houve um crescimento muito grande populacional e isso demanda também um crescimento de infraestrutura. A gente precisa de um crescimento de transporte, de um aumento de frota de ônibus, de trens, de toda uma rede, né, de moradia, captação de água de esgoto. Então, é toda uma rede que é necessária para acompanhar e para oferecer uma infraestrutura adequada para essa população. Como a prefeitura faz para tentar acompanhar esse crescimento populacional e a expansão territorial do município? Esse é um desafio permanente. João Pessoa, nos últimos anos, como você falou, ela foi a capital que mais cresceu no Brasil. Tá? Ela ultrapassou Natal, tá? Em termos de populacionais. Então, João Pessoa tem tido um crescimento muito grande, creio que fruto da qualidade de vida que ela oferece. João Pessoa é uma cidade que é muito procurada por pessoas de outros lugares. A Carla Arantes mora em João Pessoa e gosta muito de João Pessoa, né? Vim, não quero sair. Então, além da Carla, muitos outros estão fazendo isso. E João Pessoa está tendo que enfrentar esse desafio. E nós, como responsáveis pela prefeitura, pela pasta de planejamento, a gente tem procurado soluções para melhorar essas condições. Um dos maiores desafios, o interessante, Carla, quando eu vim para o planejamento, a convite da gestão, atual gestão municipal, eu imaginei que a maior parte dos processos de planejamento da CEPLAN estariam ligados a projetos relacionados com edificações. Nesses 3 anos, eu creio que 80% do nosso tempo foi tomado pelas necessidades da mobilidade urbana. Ou seja, a CEPLAN, hoje, em conjunto com a própria CEMOB, ela é um braço que precisa, de fato, estar todo o tempo preocupada em analisar as soluções de mobilidade. Você falou aí, fluxos, veículos, sistemas de transporte. Temos muitos desafios, tem muitos projetos em andamento. Seria interessante, não sei se o tempo vai ser suficiente para a gente falar sobre isso, mas nós temos um plano muito significativo. Atualmente a gestão está fechando um convênio com a Agência Francesa de Desenvolvimento, cerca de 55 milhões de euros. Né, dá um valor... prefeito esteve recentemente na França, né? E esses recursos, eles estão muito ligados à mobilidade urbana. Tem um braço ligado à urbanização do Rio Jaguaribe, Sim. em complemento ao que já está sendo feito hoje na primeira faixa do Rio, que é com recursos do BID, mas em continuidade também tem recursos da Agência Francesa, mas principalmente da parte relacionada com os corredores de transporte. Em parceria com o governo do estado, a atual gestão municipal, ela tem um plano, os projetos já estão prontos, agora é partir para a licitação, considerando os recursos garantidos. O governo do estado está se comprometendo a desenvolver 3 terminais de integração com 2 corredores. A prefeitura vai se responsabilizar pelos outros 2 corredores e 2 terminais de integração. O governo do estado vai desenvolver o corredor Pedro II e o corredor Cruz das Armas. A prefeitura vai trabalhar com o corredor 2 de fevereiro, que interliga ali o Almeidão, o Cristo, até o centro da cidade, e o corredor Epitácio Pessoa ainda até o Bessa, até o final do Bessa. E esses terminais estão nesses polos. Né? Teremos um terminal no final do Bessa, tem um terminal principal ao lado do terminal de integração interestadual, terá ali no Varadouro um terminal principal. Lá na ponta, junto das 3 Lagoas, tem o terminal do Oitizeiro, né, que é uma área que já foi desapropriada pela prefeitura, que lá também vai receber o mercado de Oitizeiro, é uma grande área para grandes obras, e estamos já cedendo espaço para o governador poder fazer esse terminal especificamente. Tem o terminal Pedro II, que fica ali nas imediações da CEAP, próximo a Hilton Souto Maior, né, naquelas proximidades ali de Mangabeira. E faltou citar mais algum terminal, acho que eu citei os 5 terminais. 5, Oitizeiro, Cristo Redentor, Pedro II, o Varadouro e o Bessa. Isso. No final do Bessa, um terminal menor, devido às proporções do espaço, será também não ampliado. É onde já existe um terminal, Existe um terminal lá no final do Bessa, pequeno, vai ampliar aquela área. Vai ser lá exatamente, mas vai ser ampliado. Exatamente, exatamente. E em que fase está esse projeto? A parte de projetos está concluída, São projetos que foram parte contratados, parte executados pela equipe própria da prefeitura.
todos os projetos são prefeitura municipal, o governo do estado está recebendo esses projetos da parte deles e entrando com recursos, né, apoiando nesses recursos. E a prefeitura... A execução será da prefeitura? Não, a execução será do estado. Sim. Depois a transferência, se dará a transferência para a prefeitura fazer a manutenção e a administração dessas áreas. Então a gente já pode ter uma expectativa de em quanto tempo isso deve estar funcionando? São obras estruturantes, são obras grandes, elas levam tempo. Imagine você criar uma série de obras, de ações dentro de uma Avenida Epitácio Pessoa. Sim. Né? Dentro de uma caixa, de um espaço em onde ela não tem para onde se ampliar. Ou seja, você terá ali uma faixa de Epitácio de cada lado totalmente reestruturada para receber esses corredores. E eu creio que sejam obras para pelo menos 2 anos de execução. Considerando que são processos que ainda irão para a licitação, final desse ano, próximo, diria que são obras para o período de 2025, 2026. E isso, aliado a uma modernização da frota de ônibus, por exemplo, o senhor acredita que isso vai melhorar o fluxo de veículos, uma vez que algumas pessoas podem deixar de utilizar veículos próprios para utilizar o transporte coletivo? Essa é a perspectiva, né? A cultura tem que mudar, né? A partir do momento que você oferecer melhores condições de transporte público, entende-se que a população vai perceber que é melhor deixar o seu veículo em casa e passar a utilizar esses transportes. Esses terminais, eles terão, junto com os corredores, interligações de modais de transporte. Ou seja, esse projeto com a agência francesa, ele pede, ele exige que nós implantamos também as ciclovias. Pois é, era isso que eu ia perguntar em paralelo também. a esses corredores, mesmo que não seja na Epitácio Pessoa, mas está se encontrando soluções em vias paralelas, a Avenida Cruz das Armas, a mesma coisa, ou seja, a ideia é integrar os modais. E nesses terminais, a ideia é você ter alguns bolsões de estacionamento para que você, que não mora tão próximo dos terminais, possa se deslocar até um deles, deixar o seu veículo lá. Claro, você acaba não tendo que circular a cidade inteira para ir trabalhar. Sim. Você deixa seu carro num desses bolsões de estacionamento, pode pegar o seu transporte coletivo e se deslocar, ou mesmo a própria bicicleta, que seria uma outra opção. Ou seja, tudo isso está sendo pensado. Juntamente com essa infraestrutura de mudanças no percurso, que são os corredores, e a instalação de terminais de outro nível, de outro patamar, tem a preocupação com o próprio ônibus, né? Como fazer com os ônibus que atualmente existem. É interessante dizer que, no início da gestão, esse sistema de transportes urbanos da cidade, a idade da frota, a idade média da frota, era bem inferior a diversas capitais do Nordeste. Hoje, João Pessoa já tem a 3ª frota mais jovem do Nordeste, já por conta dessas atualizações, dessas aquisições de novos ônibus. No atual PAC do governo federal, nós conseguimos apresentar uma proposta e já foi celebrada, já foi aprovada pelo governo federal, de 60 ônibus elétricos. Já é um começo para a gente iniciar esse processo de modernização e de, digamos assim, reestruturação dos transportes coletivos, de forma que mude a cultura do pessoense para, de fato, utilizar o transporte coletivo. Porque com certeza com mais transporte, né, com maior oferta de ônibus. E com qualidade. Com qualidade, eu tenho certeza que as pessoas vão dar prioridade para o transporte coletivo, porque passa a ser até mais econômico também. E aí a bicicleta, como a gente disse, João Pessoa, ela tem uma geografia que oferece essa possibilidade de um deslocamento longo de bicicleta, porque a gente não tem grandes ladeiras. Sem tanto relevo, né? Sem tanto relevo, mas muitos trechos ainda sem a ciclovia ou sem a ciclofaixa. Então, isso está dentro desse planejamento também. Existe, além de ser uma exigência dos pacotes de corredores de transporte, existe um plano de mobilidade cicloviário desenvolvido pela CEMOB, não pela CEPLAN, em que ele está sendo colocado em prática. Então, assim, existe já todo um pensamento relacionado às ciclovias. Por exemplo, naquela região ali do Parque da Cidade, Bessa. Onde era o Aeroclube. Jardim Oceania, Aeroclube, né, e o Bessa propriamente dito. Nós temos ali alguns parques, que são os parques lineares, Parque Paraíba,
que foram desenvolvidos pelo governo do estado, né? Inclusive esse último teve um apoio muito grande da prefeitura, porque toda a pavimentação ao redor e drenagem foi feita pela prefeitura. E aqueles parques, a ideia é a parte cicloviária, ela não está trabalhando numa rua especificamente, numa via especificamente. A ideia é interligar todos os parques com ciclovias até culminar no Parque da Cidade, que vai ter tem um grande projeto de ciclovias dentro dele. O ciclista vai no Bessa andar um pouco mais, mas vai andar com mais segurança. Ele vai ter que pedalar um pouco mais, porque ele faz um caminho um pouco diferente de uma via natural daquela como a Cuxatuz, mas ele vai ter uma amplitude maior, ele vai ter um prazer maior, porque ele vai estar entre árvores, ele vai estar protegido por uma região que não está passando veículos naquele momento. Então, eu creio que a gente vai dar uma condição para o Bessa muito bacana. Dei esse exemplo do Bessa, mas existem outros projetos dentro da cidade. Pois é, eu vou continuar nesse exemplo do Bessa como um recorte. É lógico que a cidade tem diferentes realidades, diferentes bairros, mas como um recorte de um bairro que cresceu muito nos últimos anos e ainda vai crescer. Se a gente subir em um daqueles apartamentos altíssimos dos prédios novos do Bessa, a gente vê a quantidade de terreno vazio que ainda existe, ou seja, de prédios que ainda serão construídos e prédios cada vez mais altos. E isso, consequentemente, terá uma concentração populacional muito grande. Então, a prefeitura já está pensando nisso, tem se preparado para não só pegando afirmando que ali é um recorte, um exemplo, mas para outros bairros também, Mangabeira, que já é extremamente populoso, mas também tende a crescer, bairro do Valentina Figueiredo, outros bairros que também têm essa densidade populacional maior? Sim, quando se pensou no Parque da Cidade, não se pensou no parque como um parque em si. A maior preocupação nossa naquele primeiro momento foi tentar adotar a área de digamos assim, de uma moldura de corredores, né, de vias, né, com grande espaço, com grande largura, para que você possa ter ali no Bessa especificamente, como você falou, soluções de fluxo melhor. Então, o Parque da Cidade, ele não está ali colocado como um parque que não vai ter as vias ao redor. Hoje, se você perceber, o terreno do antigo Aeroclube, ele não tem vias no seu entorno, salvo numa ponta, que foi uma das pontas que nós já trabalhamos para melhorar aquele cotovelo, que era muito ruim de fluxo. Então, já melhorou muito ali com aquele pequeno investimento. Foram 7 milhões investidos, que já deu uma outra vida ali naquele trecho, mas, na verdade, o Parque da Cidade ele vai ser contornado por molduras de vias. E, pelo lado, aquele outro lado do Parque da Cidade, onde você encontra os fundos do Ferreira Costa, do Suns Clube, ali vão ter novas vias, em que você vai ter uma condição melhor de fluir. Ou seja, o morador que está ali próximo àquela área por trás do Aeroclube em si, do bairro Aeroclube, ele poderá não necessariamente ter que ir para a praia ou para as vias que já estão consolidadas e buscar essas soluções novas por trás do Ferreira Costa, por trás do Suns Clube. Mas aí a gente está falando apenas da mobilidade urbana. E quando a gente fala em coleta de resíduos, quando a gente fala em drenagem de água da chuva, porque é muito asfalto, né? Cada vez mais asfalto nas ruas, quando a gente fala em captação de rede de esgoto, como isso tem sido pensado para evitar uma explosão nesses bairros? Tem muitos bairros já com soluções de drenagem consolidadas, outros não. Esse trabalho é bem conjunto. Esse trabalho é feito, você falou em coleta de resíduos, tem um trabalho muito forte da Enlu. Você falou de drenagem urbana, é uma pasta que é muito cuidada pela CEINFRA. Hoje mesmo estávamos com os secretários da CEINFRA e estamos colocando em prática o plano diretor de drenagem urbana da cidade. Sim. Tá? Na proporção do plano diretor que vê a cidade como um todo, o plano diretor de drenagem é para exatamente estabelecer essas políticas de drenagem para que quando a prefeitura venha para calçar as ruas, hoje tem um programa de 1.500 ruas a serem calçadas, se reduziu bastante já o número de ruas não pavimentadas da cidade, mas muitas vezes quando essa infra vai calçar uma dessas ruas, ela encontra alguma dificuldade de para onde levar essas águas. Então está sendo necessário já ser feito um trabalho de macrodrenagem que está relacionada à interligação dessas microdrenagens de ruas. Ou seja, esse plano de macrodrenagem, ele vem exatamente para revalidar
os locais que já estão consolidados. Nós temos problemas de acúmulo de água, por exemplo, na Torre, no bairro da Torre. Alguns locais ali próximos ao mercado da Torre. Aquelas áreas todas precisam ser revistas. São áreas muito impermeabilizadas. Temos um problema sério de lançamento de resíduos indevidos nas drenagens, isso é um fato. Mas também nós temos uma questão de dimensionamento. É um bairro muito antigo da cidade, que tem tubulações com dimensão que talvez hoje não, certamente, né, nem talvez, certamente, não atendem mais às necessidades do bairro totalmente impermeabilizado. Sim. E essas tubulações precisam ser todas substituídas. Mas precisa se fazer um novo estudo para se trabalhar dentro de um contexto maior de plano diretor de drenagem. E aí entra uma parceria com a Cagepa também? Entra uma parceria com a Cagepa. A Cagepa, hoje, como ela administra a gestão de esgotamento sanitário da cidade. Essa parte ela está subsidiada à Cagepa, mas esses recursos eles voltam para a prefeitura, para exatamente a prefeitura cuidar dessa parte em que a Cagepa não faz. A Cagepa faz saneamento básico, Sim. especificamente na questão de esgotamento sanitário. A prefeitura faz saneamento básico na questão de drenagem pluvial e de coleta de resíduos. Então, esses recursos serão muito importantes nesse momento, que eles estão entrando agora na prefeitura, no caixa da prefeitura, para que a gente possa desenvolver esse plano e tenha mais investimentos com drenagem. Um detalhe é que, independentemente disso, tem muita obra de drenagem sendo feita na cidade, drenagem e pavimentação, é importante que seja dito isso, e também, recentemente, a CEINFRA, ela adquiriu uns equipamentos muito interessantes, que eles vão buscar exatamente os pontos onde você tem obstáculos nessas drenagens. São robôs, foram adquiridos há pouco tempo, são equipamentos que vão ajudar bastante a gestão, e tem também alguns equipamentos de sucção, diferenciados nos caminhões de sucção, que já estão atendendo a cidade, já estão em funcionamento, e que está melhorando muito já essa questão de drenagem urbana. Pois é, o senhor falou de uma questão muito importante, que é justamente o lançamento de dejetos de esgoto na rede pluvial, que acaba indo parar nas praias, né? Há pouco tempo a gente tinha todas as nossas praias urbanas próprias para o banho. Hoje em dia, a cada fim de semana, quando a Sudema faz o levantamento, são poucas que têm balneabilidade. O que tem sido feito para coibir, a gente viu inclusive grandes restaurantes sendo multados e interditados, mas eu, como cidadã, e acredito que muitas pessoas têm essa visão também, a gente espera mais empenho numa fiscalização e talvez uma punição mais rigorosa para que sirva de exemplo para outros empreendimentos, para outras empresas que acabam tomando a mesma atitude, né? E aí outras residências também, pessoas que ainda têm esse hábito, né, de jogar o esgoto na tubulação da água da chuva. Está havendo um trabalho, né, a partir daqueles problemas que foram detectados, está sendo desenvolvido um trabalho conjunto, Sudema, CEINFRA, Prefeitura, Sudema, Governo do Estado da Paraíba, junto com a Cagepa também, em que eles continuam fazendo toda uma averiguação na área da orla e em outras áreas da cidade. Isso vem sendo feito passo a passo, rua por rua, e esse trabalho tem sido feito, tem sido dado continuidade, e aqui e acolá você encontra na mídia alguns restaurantes, hotéis que estão sendo punidos, que estão sendo questionados por questões de lançamentos indevidos, né? Precisa ter, de fato, uma conscientização maior da população, né, para não lançamento de dejetos de esgotamento sanitário em rede de drenagem pluvial. Acreditamos que uma pequena parcela seja desconhecimento, mas esse desconhecimento precisa ser explicado, né, com campanhas, com esse próprio trabalho que está sendo feito conjunto, né, Sudema, Cagepa, CEINFRA, para que a gente possa ter, de fato, o retorno de nossas praias sem poluição. Bom, e aí para a gente encerrar, eu caio justamente nessa questão ambiental, que eu acredito que seja um desafio para a pasta também, fazer toda essa infraestrutura respeitando as questões ambientais de uma pessoa que sempre foi tida como um exemplo de capital nesse sentido também. Como vocês fazem o planejamento das obras que precisam ser feitas, das melhorias que precisam ser feitas, mas respeitando a legislação ambiental? Nós temos uma pasta muito cuidadosa, que cuida da gestão ambiental.
nós temos a Secretaria do Meio Ambiente e todas as obras da Prefeitura, tal qual todas as demais obras que a Prefeitura, de alguma forma, ela aprecia e aprova a execução, elas exigem licenciamento ambiental. Ou seja, todo esse trabalho é feito dentro dos critérios normativos utilizados no país e todas as licenças são exigidas. Ou seja, o trabalho ambiental que a SEMAN desenvolve, em paralelo com a SUDEMA, em nível estadual, é um trabalho que eu creio que tenha sido muito cuidadoso, muito cauteloso e que tem se respondido bem às questões da cidade. Temos essas questões pontuais, né, como a gente já pontuou aqui, já elencou, relacionadas a alguns que infringem e lançam de forma equivocada, mas são questões que eu creio que com uma boa investigação, com uma boa, digamos assim, prática ambiental, educação ambiental, a gente vai poder corrigir. Bom, encerramos essa parte de planejamento, vamos falar um pouquinho, então, sobre as avaliações e a perícia. O Ayrton Falcão está como presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia na Paraíba. Quais são as expectativas diante desse instituto, né? O que vocês esperam? Como é feito esse trabalho? O IBAP é uma instituição nível nacional, temos esse braço Paraíba, eles são independentes a cada estado, mas todos estamos regidos por um IBAP maior, que é o IBAP nacional. Sim. O IBAP ele vem da fusão de outras duas instituições, mas o IBAP em si já tem 25 anos de vida aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. Ele tem sede própria, não tem fins lucrativos, é uma instituição que está ligada ao CREA, e ele abrange, ele coordena, ele busca agregar os profissionais que trabalham com avaliações imobiliárias e com perícias de engenharia de uma forma geral. O IBAP ele procura promover cursos, seminários, esse aperfeiçoamento profissional desses profissionais, não só dos que fazem parte do seu quadro, mas de uma maneira geral de todos aqueles que estão interessados em inserir, em entrar, se aprofundar nessa área. Bom, Ayrton Falcão, muito obrigada pela sua participação aqui no CREAPod. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Bom, lembrando que nos dias 15, 16 e 17 de agosto tem o Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências, que vai ser realizado no Centro de Convenções da Paraíba, em parceria com a Construcom. Você que é registrado no CREA Paraíba, que está adimplente, pode fazer o seu cadastramento gratuito, o seu credenciamento gratuito, acompanhar toda a programação no Instagram do CREA, que é o @CREAPB, ou também no site da instituição. E você que é estudante ou que também quer participar do congresso, pode fazer a sua inscrição mediante o pagamento de uma pequena taxa, mas que eu tenho certeza que vai valer a pena, porque a programação é muito rica. Muito obrigada pela sua companhia. O CREAPod é uma realização do CREAPB. A produção é minha, Carla Arantes, com o Manuel Nóbrega. A captação e edição é da 104 Filmes, paisagismo é da Belo Jardim. Siga Belo Jardim JP no Instagram. E eu te espero aqui de novo na próxima semana. Até lá!